A Lenda da Carroça e o Nevoeiro. Conta-se que nos anos 50, na pequena cidade de Mococa, a mais antiga de São Paulo, descia um forte nevoeiro trazido pelo mar. Sim, Mococa fica perto do mar. Mentira! Nas noites frias de inverno, os antigos ainda repetem a história de que o frio trazia estranhos barulhos, que acordava-os de sono leve e perturbava a paz da pequena cidade. O povo de Mococa conta que os barulhos não vinham sozinhos. Aqueles que acordavam relatavam que o barulho perturbador vinha de uma solitária carroça, que andava sem cavalo e carroceiro, entoando sons de metais repleta de panelas, bules e facas. O medo não demorou para tomar conta dos habitantes da cidadezinha, que em toda a noite de inverno fechavam bem as janelas para se esconder. A lenda ganhou força através da história do carroceiro vendedor de antiguidades que fora morto a coices por seu cavalo, o qual ele maltratava sem pena. Após a morte de seu dono, o cavalo acabou sendo sacrificado na praça central da cidadezinha. Nas noites de manifestação, a carroça surgia da penumbra, cortava a cidade por um tempo e tornava a desaparecer em meio ao nevoeiro. Há quem diga que até os dias de hoje, os sons estranhos entoam nas ruelas de Mococa. Final Level Cast está de volta nesse clima de terror. Eu tô aqui com o meu amigo Coelho. E aí, Coelho, como é que estão as coisas aí assustadoras? Estou amedrontado aqui, mas pelo menos estou melhor hoje porque estamos aqui com uma companhia. Mas não é uma companhia assombrada, né, Dan? Não é assombração não, gente, é verdade. Nós temos uma nova apresentadora, uma nova host aqui, pra quem é bilíngue. A nossa querida Márcia Effect. Muito bem-vindo, Márcia. E aí, tudo bem? Olá, muito prazer. Estou chegando aqui com holofote na minha cabeça, tem glitter por todo lado, chuva de papel picado. É uma ótima recepção que eu estou tendo. Muito obrigada por esse grande evento. Parece a final do BBB, né? É tipo a final do BBB. Eu tô muito lisonjeada de estar aqui hoje com essa recepção maravilhosa. Eu tô usando um longo nas cores do Final Level. Tá tudo perfeito. Tá todo mundo também tatuando agora mais uma inicial aqui nos nossos braços, porque antes a gente tinha inicial de cada um de nós, né? Dan, Coelho, agora a gente tá tatuando também Márcia aqui pra fazer parte do time. Perfeito. Sim, com certeza. E, inclusive, já que a gente tá falando sobre a Márcia e sobre terror e sobre tatuagens, a gente queria apresentar também a nossa convidada especial do nosso programa de hoje, que é a Fanbaby. E aí, Fanbaby? Tudo bem? Oiê! E aí, gente, aqui pra me apresentar vocês aqui, hein? Tacar o terror. Não sei se você sabe, mas você tem que tatuar nossas iniciais também, tá? Meu Deus. Mas eu não vim de longo. Eu precisava vir de longo. Eu não recebi esse aviso. Não estou de longo. Estou de moletom, inclusive. Não, mas você tá elegantíssima. Tá. O moletom mais elegante que eu já vi na minha vida. Obrigada. Lindíssima. Estou muito feliz de ter vocês aqui no podcast hoje. A Fan que já participou uma vez, agora a Márcia que vai compor o nosso time e também a nossa audiência já deve conhecer por causa do outro episódio que ela participou. E ainda mais que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal aqui que eu acho que todo mundo gosta, que são aquelas histórias que dão frios na espinha e jogos que deixam a gente tenso, a gente gosta de sofrer, mas é bem legal, né? Jogos de terror. Pois é, eu não gosto muito não. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou o maior fã de jogos de terror, eu fico com medo, não durmo, não vou ao banheiro de madrugada, esse tipo de coisa. Mas a Fã curte bastante, né, Fã? Eu curto, mas não foi sempre assim, não. Eu acho que eu acabei me acostumando com jogos de terror. É mesmo, né? Nossa, eu era aquela pessoa, sabe aqueles parquinhos de diversão os mais podres, assim? Eu acho que até hoje eu tenho medo do trem fantasma. Eu também. Juro, mas jogo de terror agora eu tô jogando, não tô nem aí. Acho que eu acabei acostumando. Fui pelo mais levinho e acostumei. Sabe uma coisa que eu morro de medo, gente? É balanço em praça. Meu Deus. Gente, eu tenho medo do balanço mexer sozinho, que aí eu tenho certeza que tem uma criança ali. Meu Deus. Só quando tá de noite, então, balanço em praça, aquele deserto, é meio macabro mesmo. Não, eu não vou à praça de noite, eu não sei. Quem que vai à praça de noite tá querendo problema, né? Com certeza. Tá meio complicado essa história aí, né? Gente, atualmente todas as praças estão desertas, né? Estão populadas apenas pelos fantasmas. Agora ele tá bem macabro mesmo. Mas é melhor que esteja só pelos fantasmas mesmo, né, gente? Porque sempre vale lembrar que tem que ficar em casa. Exatamente. A galera tá achando que já melhorou, já passou e tá querendo sair de casa. Gente, não é pra sair de casa, gente. Fica em casa, escuta podcast, joga videogame, entendeu? Se não, o fantasma da praça pode
pode ser você. Olha. Nossa senhora. Fica o recado. Fica o recado. E assim nasce um filme de terror baseado em fatos reais. Meu Deus. Bom, gente, mas como já falamos aqui, né, o tema de hoje é um tema assustador, um tema de terror, e a gente também queria aproveitar pra puxar aqui um agradecimento que esse não tem nada a ver com terror, não é nada horripilante, pelo contrário, é muito agradável, que é a HyperX, cara, que tá cedendo esses microfones maravilhosos pra gente, que a Fanbaby e a Márcia também ganharam aqui quando participaram em outras ocasiões do minigame do nosso Final Level Cast, né, que deixa essa voz aí extremamente aveludada, extremamente bonita, um veludo parecido com o longo que Mass Effect está usando agora. Exatamente, você quer saber como é a textura do vestido longo que eu estou usando? É exatamente a textura que minha voz está passando pelos seus ouvidos nesse momento. Isso aqui é podcast de qualidade. Todos os 4 usando o quadcast da HyperX, que é um microfonezaço. Os nossos convidados ficam muito felizes quando participam aqui por causa do minigame. Apesar do último episódio a gente ter quase tirado o microfone do último convidado, mas no fim das contas tudo deu certo. Exatamente. E vocês escutaram aí, quando o episódio abriu, né, o conto de terror que nós separamos, que o Caio Corraine cedeu sua voz soturna, abriu o nosso episódio contando um conto de terror. E agora eu queria convidar a Mass Effect a contar mais um conto de terror pra deixar aqui um clima bem de nevoeiro, um clima bem assustador no nosso episódio, pra gente poder falar sobre joguinhos. Era carnaval em uma cidade universitária. A casa de estudantes estava cheia. Os jovens chegavam tarde, exaustos, e dormiam onde encontravam um cantinho. Aquela moça, então, se deitou no sofá, com o corpo quente da folia, e adormeceu. Mas lá pelas tantas da madrugada, ela começou a sentir muito frio, e despertou como uma criança, um menino gentil, que lhe trazia um cobertor, sem dizer nada. Ela agradeceu, se cobriu e voltou a dormir. No café da manhã do dia seguinte, ela comentou o acontecido com os moradores, pedindo a um deles para que agradecesse ao seu irmão pela gentileza. O rapaz retrucou: "Mas eu não tenho irmão." Meio confusa, a moça disse ter achado que o menino era irmão do rapaz, porque se parecia um pouco com ele. O rapaz lhe respondeu então que tinha algo a lhe mostrar no segundo andar da casa. Ao subirem as escadas, ela viu que, na parede, havia um quadro com um retrato de um menino. Era um retrato pintado, muito antigo e já um pouco desbotado, no estilo daqueles que as famílias encomendavam a um pintor antigamente. O rapaz lhe perguntou: "Este é o menino que você viu na noite passada?" Um pouco assustada, a garota disse que sim. Ele continuou: "Este quadro está aqui na parede desde antes daqui ser uma república de estudantes. A história conta que, há algum tempo, houve um surto de tuberculose na cidade, que atingiu a família que morava aqui. Eles foram colocados em isolamento e recebiam a comida na porta de casa, todos os dias, até o dia em que a comida ficou intocada na porta. A equipe sanitária esperou que se passassem alguns dias, até que fosse seguro entrar. Quando entraram, encontraram os cadáveres da família, mas faltava o corpo de um menino que vivia aqui. Ele nunca foi encontrado. Desde então, às vezes, ele prega peças em quem frequenta a casa. Ele é um menino bom, não faz mal a ninguém. A única regra que nós sabemos que não podemos quebrar é que este quadro deve permanecer onde está, senão o menino pode ficar muito irritado com a gente." Depois dessa história de terror aí, de arrepiar a espinha, dessa vez contada por uma voz, se a do Caio era soturna, eu acho que a gente pode dizer que a da Márcia era uma voz jubilosa, né? Tô adorando os adjetivos. E agora, a gente pode iniciar sobre os jogos de terror, cara. Por que a gente gosta de jogo de terror se ele é feito pra assustar as pessoas, né? Tem gente que gosta de dar risada dos sustos que os outros tomam, mas tem gente que gosta de sofrer. Qual tipo de jogador de jogos de terror é você, fã? Aí eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então meu problema não é com o jogo em si. Eu sei que eu vou levar um susto, então eu fico só esperando aquele susto. E aí, como normalmente eu jogo bastante coisa em live, eu gosto de ver a reação das pessoas com a minha reação. Legal. Então eu sempre tenho uma tela do lado onde eu tenho a minha live em atraso, assim, que eu consigo assistir alguns segundos depois. Então eu tomo susto e normalmente eu sempre viro pra ver como foi minha cara na hora que eu tomei o susto. É bom que te recompensa, né? Você leva um susto e 2 segundos depois você ri com o pessoal rindo de você, amor. É, eu tomo susto e depois eu dou risada da minha cara levando susto, que nem todo mundo dá. E você, Márcia, qual o tipo de jogo de terror que você gosta mais? Gente, seguinte, eu sou muito cagona. E eu me identifiquei muito com a Fanbaby falando no início que ela aprendeu a gostar de jogo de terror, então eu tô no processo de aprendizado ainda. Eu nunca peguei um jogo de terror na vida. Eu lembro no PlayStation 1, me emprestaram um Silent Hill, assim como quem não queria nada, eu liguei o negócio e eu fiquei semanas traumatizado com aquilo que eu joguei. E quando foi agora,
agora, sei lá, ano passado, eu falei, não, vou mudar isso, vou mudar minha vida. Eu quero jogar jogos de terror. Porque eu não sei o que tem jogos de terror que eles puxam a gente. Até a gente que é muito medroso e tem muito medo de jogar, a gente fica muito hipnotizado, muito curioso pra ver o que vai acontecer, como que é o jogo e tal. Então eu sempre gostei, só que eu nunca tive coragem de jogar. E aí eu ficava assistindo o pessoal, então eu tentei assistir uns Outlast, eu achei muito legal, mas eu nunca jogaria. Porém, eu fui pegando uns mais levinhos, tipo Man of Medan que eu joguei. E aí agora, assim, eu já estou um pouco encaminhada. Eu ainda sinto muito medo, mas de dia eu consigo jogar. Então eu tô feliz da vida nessa situação de estar conseguindo jogar. Você joga na luz do dia só, então? Eu jogo na luz do dia, com os gatos tudo do lado. Se eu puder ligar pro meu namorado e ele ficar assistindo eu jogando, é melhor ainda, porque não tem condição eu pegar de noite pra jogar, não. Essa coisa de você gostar de sentir medo é muito louco também, né? O Hitchcock, ele falava isso sobre os filmes dele, né? De que ele dava o prazer pras pessoas, assim, que era aquela coisa de, cara, acordei de um pesadelo, sabe? Tipo, tomei um susto, mas agora tá tudo bem. Ele trabalhava com essa coisa nos filmes dele, que eram filmes de suspense, né? Que davam susto, que davam medo, né? A adrenalina de você assistir e depois, ufa, isso era meio que a base, né? Dos roteiros, da forma dele. E isso vem também pros jogos, assim. Acho legal as pessoas que gostam dessa sensação, e o videogame, ele tem a questão da imersão. Eu acho que é difícil num filme ou num livro você conseguir colocar a pessoa com tanto medo quanto jogando um jogo em primeira pessoa, em que parece que ela realmente está dentro da história, sabe? Essa cartada da imersão que o videogame traz, ainda mais agora que tem no óculos de realidade virtual, né? A fã deve ter jogado, acho que no Final Level chegou a jogar com óculos virtual, não foi? No canal? Eu joguei um de terror japonês com VR, né? Onde eu tava dentro de uma casa e aí eu tinha que fazer algumas coisas. Tipo as bonecas japonesas, um negócio bem macabro, assim. Eu coloquei aquilo e falei, não, gente, nem ferrando que eu vou ter que jogar isso. Não, e o terror no VR é horrível. Você não tem pra onde fugir, você não consegue, tipo, desviar o olhar, porque o VR tá em todo canto, é horrível. Nossa, e depois, no começo, você consegue ainda saber o que é realidade e o que é videogame, né? Mas depois, assim, de uns 10 minutos jogando, já não sabe mais o que é realidade. Então você tá muito dentro do jogo mesmo, e é bizarro. Nem coisa de terror, mas, tipo, tinha baratas assim, no chão que eu já ficava, meu Deus, essas baratas aqui. Não. Cara, não, VR é bizarro, cara. Eu tô mão suando só de imaginar isso. Eu gosto de jogo de terror, cara. Eu tenho muito medo, mas eu gosto. Mas VR não dá. A única experiência de terror que eu tive, a gente tava falando de Trem Fantasma. No PlayStation VR, você consegue baixar uma demo de Trem Fantasma com o PSVR. E eu já fiquei morrendo de medo daquilo, com sustos que aparecem, cara. Jogar um terror japonês ainda. Nossa, não. Gente, eu tive medo jogando Super Hot. Não é um jogo de terror. Eu tive medo jogando Super Hot no VR. Mas é meio macabrinha aquilo lá, meio esquisito. Não, é esquisito, mas assim, tinha 2 bichos com a mão na minha cara, eles iam me dar um socão. Eu travei, eu implorei, por favor, tira esse jogo. Eu não conseguia, tipo, tirar o negócio da minha cabeça, porque eu travei de medo. Jogos de terror no VR realmente é complicado. A minha experiência com VR mais terrível foi numa exposição do Game of Thrones que teve aqui no Rio de Janeiro, que você entrava naquele elevador da muralha do Game of Thrones, sabe? E dava a sensação de que você tava descendo a parada. Cara, eu fiquei tão horrorizado com aquilo que eu tive que fechar o olho, assim. Tipo, eu não tive a experiência, eu não aproveitei. Eu tomei um susto primeiro. E nem era uma coisa de terror. Era um negócio normal, assim, sabe? O VR, ele faz isso com a gente. É muito esquisito. Muito louco mesmo. Imagina um terror nisso. Nossa. Resident Evil, acho que o 7, que tem uma parte que tem a menina subindo as escadas lá e bem na sua cara. Eu queria muito jogar, mas eu não consigo. Ai, não dá. Ainda não cheguei nessa maturidade. É muito difícil. Eu assisti pelo YouTube, eu já tava toda me coçando assistindo. Imagina jogando. Cara, os jogos de terror, eles têm uma série de efeitos e técnicas que eles utilizam pra gente se sentir ali dentro e pra gente ficar tenso o tempo inteiro, né? Por exemplo, os efeitos sonoros são muito aumentados, né? Tipo, em cima da música até, a gente ouve muito os estralos da madeira, os passos. Muitas vezes o som, ele é ambiente em volta de você, né? Então você consegue ouvir, às vezes, um suspiro atrás da sua orelha. Ainda mais se você tiver de VR, né? Que você normalmente tá ali com um headphone, que o som é 3D. É por isso que causa todo esse medo, essa imersão enorme que a gente fica com jogos de terror, além da gente ficar com os sentidos muito mais aguçados, porque normalmente os ambientes, eles são escuros, né? A gente tem que prestar bastante atenção pra gente conseguir pegar os detalhes e ficar bem atento pra qualquer susto que a gente pode tomar. Eu acho que é por isso que muita gente gosta de jogar jogo de terror junto, ou até mesmo cooperativamente, né? E falando em cooperativamente, a gente queria convidar os ouvintes, né, que estão aqui acompanhando o nosso queridíssimo Final Level Cast, a mandar um e-mail pra gente, cara. Manda um e-mail pro contato@finallevelcast.com. Pode mandar pra gente história de terror, pode mandar seus jogos de terror favorito, ou pode mandar o que você quiser. Pode sugerir um convidado, pode sugerir um tema, pode elogiar a gente, compartilha a felicidade da Mass Effect tá entrando no nosso Final Level. Eu sei que você tá feliz. Pode contar pra gente que você tá feliz, a gente quer ouvir, a gente quer ler. E a gente vai ler aqui no Final Level Cast os e-mails que vocês estão mandando em breve. Em breve a gente vai ler, a gente já leu alguns, mas a gente vai continuar lendo. Vamos inclusive fazer uma sessão aí de leitura de e-mails em breve dentro do podcast. Mas falando sobre jogos de
terror, continuando, né, o nosso papo de jogos de terror, a gente vai falar sobre alguns jogos que a gente listou aqui, que são os melhores jogos de terror pra você jogar atualmente, né, que tem muito jogo que marcou aí a história dos videogames, jogos de terror, né, os clássicos e tal, mas tem alguns que hoje em dia são tão cabulosos, são tão sinistros, que a qualquer momento que você botar pra jogar, seja com amigo, seja sozinho, você vai ficar arrepiado. E um deles, não sei se todos vocês jogaram, eu tive a experiência e foi terrível, porque, como eu já falei várias vezes, eu morro de medo, que é o Outlast, cara, o primeiro Outlast, que é aquele jogo todo verde, né, porque você joga Todo ele verde, com uma câmera. Todo verde, verdade. E é terrível, cara, porque o jogo você vai pra um manicômio, você é um jornalista, né, no Outlast. Você é um jornalista. Fala aí, Márcia, você que jogou o primeiro. Eu não joguei não, eu assisti no YouTube, porque era muito medo. E Outlast é um jogo que você é um jornalista, que você inventa a moda de fazer uma matéria sobre um manicômio. Você chega lá, todo mundo tá, não entra, não vai. Você, vou sim. Qual a necessidade, né, de entrar? Gente, você vê um manicômio abandonado, você vai entrar de noite. Vai pelo menos de dia, sabe? Leva uma pessoa a mais. Mas não, a pessoa tem que ir sozinha e de noite. Aí ele entra, cai lá, tá cheio de gente no lugar. E é horrível, porque é um jogo que você não pode bater em ninguém. Você não pode se defender. Isso é a pior coisa. Pra mim, a pior coisa do Outlast, você não pode se defender. Então você tem que ficar o jogo inteiro se escondendo debaixo da cama, dentro de armário. E é um lugar escuro que você só tem uma câmera com visão noturna. E visão noturna em jogos de terror é algo que deixa umas 3 vezes pior, porque fica muito realista a visão noturna. E aí deixa uma imersão maior ainda. E aí junta aí o Outlast que você só pode correr e fica um bicho de 2 metros de altura querendo arrancar sua cabeça, literalmente. E o jogo é isso, ele é verde e você o tempo todo com o famoso cu na mão. É terrível, mas é muito legal. Eu fiquei vidrada assistindo porque jogando já era um pouco difícil. Eu tentei o 2, mas aí é uma outra história. Eu cheguei a jogar um pouco do Outlast 1 e eu me lembro que eu parei, a parte que eu falei, cara, não dá mais, é porque o lugar parece uma instituição pública, né? O manicômio, assim, tem aqueles Sim. armários que parece de escola, assim, né? Bem assustador mesmo, porque é super escuro, é deserto, não tem ninguém, as pessoas que estão lá não são pessoas muito agradáveis, assim, que você vai fazer amizade. E sabe uma coisa que eu acho uma jogada muito boa do Outlast pra te dar mais medo ainda? Que a maioria dos jogos de terror é tudo deserto, você não vê ninguém, não tem nada, você tá numa casa abandonada, então se aparecer um espírito, se aparecer um ser na sua frente, você sabe que ele vai te atacar e você sai correndo. No Outlast, ele te dá essa dúvida, porque nem todo mundo que tá ali te ataca. É verdade. E aí tem uma galera que é tipo de boa, não te ataca, tá ali fazendo as coisas Os dela. maluquinhos ficam parados só te olhando torto. É, só te olha. Inclusive tem uma parte que não te engana. Você passa a primeira vez por ele tá de boa, na segunda ele te ataca. Então você fica numa tensão o tempo todo, porque às vezes você tem que entrar numa sala que tem 10 pessoas sentadas. E aí você fica assim, meu Deus. E você tem que passar por eles. E você não sabe se eles vão te atacar ou não, porque uns atacam, uns não atacam. Então o Outlast cria mais uma camada de tensão, que ele te coloca essa dúvida que a maioria dos jogos deixam bem definida, né? Que apareceu alguém vai te atacar. Nesse não, nesse você não sabe. Ainda tem isso. Nossa, é terrível. Você jogou o Outlast, fã? Na verdade, eu assisti os dois e o primeiro eu até joguei um pouco. Nessa época, eu ainda não era tão corajosa. Eu gostava mais de assistir. Acho que todo mundo, assim, que tem interesse em jogos de terror começa mais assistindo e depois começa a se aventurar. Acho que comigo foi mais assim. Eu comecei a assistir esses jogos mais pesados e aí eu comecei jogando uns de terror mais levinhos, tipo Granny, assim, de celular, mobile. E aí eu fui evoluindo com o tempo. Aí hoje eu já jogaria tranquilo o Outlast. Hoje você transcendeu, né? Olha que exemplo pra É quem... evolução, né? Pra quem quer seguir esse caminho. Eu ainda tô na fase do nem assistir, eu não assisto, porque eu tenho muito medo, gente. Realmente não dá. Mas, fã, esse eu sei que você jogou, que a gente já conversou. A gente até falou sobre isso no outro cast que a gente gravou, que foi o Until Dawn, né? Que o Until Dawn, ele é um jogo que parece aqueles filmes de terror que hoje a gente chama de pastelão, né? Que é tipo Pânico, tipo essas paradas. Mas no videogame ele ficou bem assustador, né? Não tem nada de pastelão, né? Meu tipo de jogo de terror, acho que jogo também favorito, que é quando a gente consegue mudar a narrativa de acordo com as nossas escolhas. Então, o Until Dawn, ele tem vários tipos de finais que vão se moldando com o caminho que você vai tomando. Você vai pra esquerda, você vai pra direita, você pega uma arma, umas coisas assim. E ele, não vou dar muito spoiler, mas ele tem uma narrativa muito interessante no meio, que você tá com umas pessoas dentro de uma casa, e aí acontecem umas coisas com umas pessoas lá. Então, são vários caminhos que você pode tomar, e realmente são vários caminhos. E no fim acaba que quantas pessoas sobrevivem, é mais ou menos isso. Eu acabei já assistindo ele antes de jogar, há muito tempo atrás, e eu resolvi, alguns meses atrás, me aventurar em live, né? Falei, vou fazer
vezes esse jogo, só que assim, eu tenho memória de Dory, que eu falo que eu não lembro de nada. Então é incrível pra jogo, porque se eu jogar o jogo hoje, daqui 2 meses já esqueci tudo. Então eu posso jogar tudo de novo, que é como se eu estivesse jogando a primeira vez. Então eu joguei ele e eu fiz o melhor final de todos, que eu salvei todo mundo. Nossa. Olha, parabéns. Minha experiência com Until Dawn foi jogando com os amigos, assim, eu não fui até o fim, mas todo mundo que eu podia deixar morrer, eu deixei morrer. Porque, não sei se é porque eu ficava desesperado. A gente tem 2 extremos aqui hoje, né? Um que salvou todo mundo e um que matou todo mundo. Exatamente. Ele acaba te deixando tão envolvido que você fica pensando, assim, sabe? E acaba agindo por impulso. E eu, na hora de tomar as decisões, eu tentei ficar o mais calma possível e pensar, porque às vezes você tem 5 segundos pra tomar uma decisão, e essa decisão pode influenciar totalmente o final do jogo. Então eu tentava manter a calma e usar mais a razão, assim. O que normalmente não acontece com as pessoas, que acabam ficando desesperadas. Você pensa na hora, mas você não pensa como um todo, assim. Na verdade, nesses jogos o que importa é pensar o geral. Porque às vezes você toma uma decisão, se eu fizer isso, eu vou salvar essa pessoa. Mas você não pensa como essa decisão pode impactar outra pessoa, que é assim que funciona no Until Dawn. Então é mais como pensar como um todo, o que é bem difícil em jogos de terror. Porque tendo tempo fica muito difícil, cara. É A pessoa muito que rápido. já tem medo. O cara que é mais corajoso, e fã, você parece ser mais corajosa do que pelo menos eu, porque não é muita coisa, mas enfim, você já consegue ser mais racional, né, e enfrentar ali a situação e pensar, putz, se eu tomar essa decisão aqui, eu acho que vai acabar dando merda lá na frente. Mas o cara que tá com muito medo, né, e vê aquela rodinha passando rápido pra você ter que responder o negócio, tipo, aí, cara, eu pelo menos saí colocando a resposta que dava, e aí acabava que eu fazia besteira. Sim. Mas olha assim, eu particularmente não joguei o Until Dawn. Ele parece ser um jogo muito legal. E diferente dos outros jogos que a gente tava citando aqui, que sempre tem umas coisas sobrenaturais, ou fantasmas, ou uns bichos. O Until Dawn, pelo que eu vi dele, que não foi muita coisa, ele parece ser um jogo um pouco mais realista, talvez, que tem uns caras de máscara, umas coisas meio demoníacas assim, mas mais pautadas na realidade. O que é o inimigo do Until Dawn? O que é o que te dá medo dentro do jogo? Então, na verdade, é uma questão, porque o jogo ele vai te desenvolvendo de forma que você acha que o problema ali são os humanos. Mas, na verdade, não. Tem uma forma sobrenatural que ela aparece, não no final do jogo, mas assim, depois da metade do jogo já. Ela aparece. Eu acho que o jogo ele desenvolve a sua mente de forma que você vai achar que tem pessoa que tá fazendo coisa errada, mas depois ele insere de uma forma assim que você não esperava, sabe? Eu gosto muito disso. É uma forma sobrenatural que eu nem lembro o nome agora, mas é uns bichos lá muito esquisito. E também não é uma forma sobrenatural que aparece do além, assim. É uma coisa que acaba fazendo sentido depois que você vai compreendendo a narrativa do jogo. Eu tentando falar sobre o jogo sem dar spoiler, tá? Mas é mais ou menos isso. A gente fica num contorcionismo, né, pra falar sem spoiler, mas acho que funcionou. Faz parte. Um jogo que eu queria puxar aqui, e esse eu sei que a Márcia curte, ela jogou pelo menos, não sei se ela curte, acho que ela curte, se é que é possível curtir esse tipo de jogo, é o PT. Sempre enfatizando que não é o Partido dos Trabalhadores, tá, gente? É o PT, o Playable Teaser. Ele era uma demo, na verdade, né, que antecedeu aquele que seria o Silent Hills, que seria a continuação da franquia Silent Hill, e o jogo acabou sendo cancelado. A gente já falou dele aqui algumas vezes no Final Level Cast, né? Ele se tornou meio que uma lenda dos jogos, né? Ele era um teaser em que você estava preso dentro de uma casa, né? O jogo é todo em primeira pessoa e você entrava num looping temporal ali. Toda vez que você atravessava o corredor até o fim, né? Dobrava e entrava numa porta, que era a última porta possível, você voltava pro início. Toda vez que a linha do tempo recomeçava, alguma coisa mudava no cenário e era sempre muito assustador. Ele acabou sendo escola, né? Para outros jogos, até tem outros jogos como Layers of Fear, que tá aqui na nossa listinha que a gente separou, se inspirou claramente, assim, no PT. Márcia, você chegou a jogar? Melhor pergunta, você terminou o PT? Você conseguiu terminar o PT? Terminar é meio difícil. E jogar também é um pouco difícil. Como eu sou cagona, como eu já falei, e o PT também é um jogo muito difícil da gente conseguir jogar ele hoje em dia, porque não existe mais, e quem tinha no PlayStation agora vale milhões, né? É verdade. Então, um dia a gente conseguiu uma pessoa que tinha um e veio aqui em casa, então a gente reuniu um grupão de pessoas, porque é uma experiência, né, única. Eu, particularmente, joguei por 3 minutos, porque me assustou muito, porque além de tudo que acontece no jogo ser muito assustador pra mim, porque é muito simples, mas de uma forma que toca na ferida do susto bem certeiro. Sim. A movimentação que eles conseguiram colocar no PT, a movimentação do seu personagem, que apesar de ser em primeira pessoa, você sente ele andando perfeitamente. É muito realista. Isso me deixou muito nervosa. Então, assim, eu fui a primeira a jogar, eu peguei o inicinho mesmo, que nem muita coisa acontece, e só a movimentação já me deixou muito apavorada. Então eu passei o controle pra frente, mas a gente ficou jogando e tal. E assim, quando aparecia a Lisa, e aí tem umas mecânicas de você falar no microfone e tal, é aterrorizante. E eu acho que o PT é uma coisa que, apesar de eu sou muito medrosa e tal, mas assim, eu reconheço coisas que são mais de leve, é um terror mais de leve,
teve algumas outras coisas que me deixam mais tensa, tipo, o PT é uma dessas. E aí, eu fiquei, assim, nervosíssima o tempo todo, e a gente vê, eu não sei se é porque eu não tô muito, né, no meio aí dos jogos de terror, mas pra mim ele é meio que um marco, assim, ele deixou uma coisa diferente. A partir dali, os jogos de terror parece que começaram a ter um algo a mais, assim, uma seriedade a mais. Às vezes me dá uma sensação que antes era uma coisa meio filme de terror de sessão da tarde, assim. Uma coisa que eu acho muito louca no PT é que você falou da movimentação. Isso é uma coisa que hoje, principalmente os jogos em primeira pessoa de terror, colocaram. Quando você vira o corredor, assim, você vira a câmera pra você virar, ele deixa um certo blur na lateral, assim, da tela, que é uma coisa pra você perder a visão periférica quando você vira. E isso é tão singelo no jogo que realmente tinha que ser o Kojima envolvido nesse negócio. Você fica sempre com medo toda vez que você vira a câmera, porque você não consegue ver a visão periférica, você perde a visão periférica toda vez que você vira. Ele é muito essa sensação de tem alguém atrás de você o tempo todo. E tem, né? Agora já se descobriu, né, que realmente tem alguém atrás de você o tempo todo no jogo. Então é pior ainda, porque aqui em casa tem um corredor muito grande, e a sensação que eu tenho de todo dia de noite, quando eu tenho que sair no escuro nesse corredor, é a mesma sensação de jogando PT. Então é essa sensação de você andar e você nunca saber o que te espera quando você dobrar ali o corredor. E às vezes tem, e aí ele faz essa mesma coisa lá do Outlast de te deixar em dúvida, que eu acho que isso é um grande elemento do terror, é a dúvida, porque às vezes tem, às vezes não tem. Então ele te constrói uma certa confiança de que não vai ter, e aí pá, tá o bicho na sua cara. O que dá mais agonia é que, tipo, quando você volta na porta, né, que você volta do início do corredor, aí você começa a procurar o que mudou no cenário, também, né? Tipo, será que é coisa da minha cabeça? O relógio tava 3 horas ou o relógio tava meia-noite quando eu passei da última vez? Sabe, você começa, tipo, peraí, isso aqui não tava aqui, sabe? Ele vai muito nos detalhes e ele vai mexendo com a gente. O PT eu gosto muito dele, eu sempre fui doida pra jogar desde quando eu já tinha visto vídeo no YouTube várias vezes e tal. Foi um dos primeiros que eu realmente quis jogar, ou pelo menos ver alguém jogando do meu lado e não ver um vídeo, porque ele é muito em cima de uma sensação de um terror real, assim, apesar de ser elementos sobrenaturais, me dá muito essa sensação do terror real de, tipo, você tá em casa e aí você olhar pra um negócio e quando você olha de novo, você fala, mas eu tinha certeza que aquilo tava diferente. É verdade. E você fica meio, ou sentir que tem alguém atrás de você e esse tipo de coisinha, assim. Ele cria essa confiança que você falou porque a simplicidade, entre aspas, do ambiente que se repete, né? Você abre uma porta e de repente você tá onde você tava anteriormente e você não sabe se as coisas vão estar diferentes ou não, né? Porque você já passou por ali antes. Esse tipo de coisa é o que gera a confiança e a dúvida. É por isso que uma das coisas que deixa esse jogo tão genial, né? Eu lembro uma vez que eu me assustei muito. Eu tinha acabado de conseguir passar por uma parte um pouco mais depois, assim, eu acessei uma área que eu não tava conseguindo acessar antes, não aconteceu nada. Aí da próxima vez que eu passei ali, tava um bicho lá em cima que sai correndo, se mexe. Caraca, eu entrei em desespero, porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir daquilo, né? É muito louco isso. Ou então a portinha do banheiro, quando abre assim uma frestinha, e aí você fica tipo, caraca, o que vai ter ali dentro, né? Aí você toma um susto no espelho, alguma coisa assim. É muito doido, esse jogo é muito bom, cara. Faz muito sentido ele ser assim, porque é uma curiosidade muito legal desse jogo, é que ele é do Hideo Kojima com o Guillermo del Toro, e o Guillermo é quem fez o Labirinto do Fauno. Foi meio que uma parceria entre eles. Eles até não levaram isso pra frente, mas acabou ficando no PT aí. É essa coisa da estranheza, e que o Guillermo já tem, ele já traz uns filmes dele. Então já é aquela coisa esquisita. E também tem uma relação, esse jogo, com Layers of Fear, que é um jogo de terror que também tem essa questão de... Eu entrei nesse quarto, a hora que eu viro pra trás, já mudou totalmente o cenário que tava atrás de mim. Então é meio que aquela coisa de ilusão, de o que tá acontecendo, aonde eu tô. Sim. Você tá meio que perdido, assim, mais ou menos isso. Então. O lance do Layers of Fear, né, que o jogo é contado através das pinturas do personagem, né, e as pinturas começam a falar com você, e aí tem hora que a pintura tá diferente, né, e é muito louco, né. É bem a coisa do relógio, que estava 3 horas, mas depois estava 10 horas da noite, e eu vi isso ou eu tô imaginando isso? Então acho que ele mexe muito com a cabeça de quem tá jogando, se aquilo realmente tá acontecendo ou se você tá imaginando aquilo. É engraçado que eu não tinha pensado por esse lado, né, que assim, o Layers of Fear, o protagonista, ele é um personagem que ele tá enlouquecendo, né, ou não sei se ele já enlouqueceu, mas ele tá passando por um processo de loucura, e a coisa das pinturas falarem com você é uma forma de colocar essa loucura do personagem palpável na história. E no PT tem um pouco essa coisa, né, porque tem um momento no PT que você alucina, e aí começa a aparecer olhos na parede, né, não sei se vocês chegaram a passar nesse pedaço, assim, e fica tudo muito assim, como se você estivesse realmente numa viagem muito louca, sabe, e surtando. Aproxima ainda mais o Layers of Fear do PT essa coisa da loucura, né, você não sabe o que é real, o que não é, o que tava naquele lugar e o que não tava. Sim. É um exemplo de jogo que realmente pegou o PT e falou, mano, vamos fazer um negócio parecido aqui e vai ficar brabo, sabe? Porque o PT, como a Fan falou, ele era realmente uma parceria do Kojima com o Del Toro, mas acabou que o Kojima saiu da Konami, o jogo acabou sendo cancelado, e por
ele ser um jogo que era uma ideia muito genuína, né, de duas mentes, assim, muito brabas, né, sem outro adjetivo, além de brabo. Doidas. Doidos, né? Eles não procuraram substitutos, porque eu acho que não conseguiriam dar continuidade ao jogo sem os dois, sabe? É realmente muito louco. E, fã, você que curte bastante jogo de terror, faz no seu canal, faz live, fala pra gente aí um que você curte muito, assim, que você gostou de jogar, que você acha que vale a gente passar por ele. Eu joguei um esses dias, que ele é um jogo de terror indie. O nome dele é Night of the Consumers. É a Noite dos Consumidores. Que eu acho que cabe muito ao momento que a gente tá agora de pandemia, que é um supermercado e é um gráfico, assim, muito engraçado. Você meio que trabalha, é um estoquista em um supermercado e você precisa pegar algumas caixas. A história dele é bem básica, assim, bem curtinha. Aquele tipo de jogo que você vai e resolve ele em uma hora, assim. Você tem que basicamente preencher o estoque do supermercado. Então, tem uma caixa de comida, aí você vai lá e coloca no lugar da comida. Só que quando você começa a estocar, começam a entrar os clientes malucos nesse supermercado. E eles ficam rondando o supermercado. Então, se você dá de cara com eles, eles começam a correr atrás de ti. E se eles te pegam, eles pedem alguma coisa. Então, por exemplo, aparece uma frase lá: ai, minha avó pediu uma revista, eu preciso disso agora. Então, você tem que sair correndo e levar a pessoa até o corredor das revistas. Mostrar pra ela onde estão as revistas. Só que é tudo com uma música muito louca, assim, a pessoa berrando. E aí, se você não leva a pessoa nas revistas num tempo específico lá, que é muito rápido, o gerente vem correr atrás de ti e você perde o jogo. Ou seja, se você não atendeu o que a pessoa quer, você automaticamente já perdeu, tem que começar tudo de novo. Cara, tô vendo umas fotos aqui e os personagens são muito perturbadores. São muito, eles têm uma cara de doido, assim, o gráfico ajuda isso. Então é muito bacana, eu acabei descobrindo pelo YouTube mesmo, e eu joguei e resolvi ele numa live, assim. Ele é muito bacana, é o tipo de jogo, assim, que eu gosto. Eu gosto tanto desses jogos que levam horas e horas, tem que fazer em vários dias, e tem uma narrativa muito mais completa. Eu também gosto desses que são um pouco mais básicos e tem um gráfico diferente. É aquele objetivo de você tem que passar. E no começo do jogo eu até fico com medo, assim, mas depois eu fico tão de saco cheio que eu preciso terminar esse jogo, que é meu objetivo de vida, que eu já não tô nem aí se eu vou levar susto. Mas ele é muito bacana de jogar. Eu lembro que eu vi uma gameplay sua, agora eu não tenho certeza se foi no Final Level ou se foi no seu canal, que era daquele das bonecas. Foi em ambos. Esse era Pacify. Isso! Ele é asiático, esse jogo também, né? Não sei se ele é asiático em si, mas ele tem uma pegada meio asiática, de bonecas, assim, meio que boneca de papel, essa coisa das bonecas. Você meio que tem uma menina possuída andando pela casa, ela fica andando aleatoriamente, se ela te pegar, você tá ferrado. Ela meio que te possui e você vira uma das bonecas. Ele é um jogo também que pode ser cooperativo. Quando ela te transforma em uma das bonecas, você meio que fica dependente das outras pessoas pra poder te salvar e pra poder finalizar o jogo. Tem umas bonequinhas pequenas correndo pela casa, você tem que pegar essas bonequinhas e meio que queimar elas. Ai, que horror. Botar elas dentro de uma fogueira lá, e aí você tem que achar madeira e o fósforo pela casa pra queimando as bonecas. Então as bonecas meio que estão atreladas à alma dessa menina que tá possuída. Gente, eu queria que vocês estivessem vendo a minha cara agora. Eu tô com uma cara muito horrorizada. Assim. Mas ele é desses jogos que são mais básicos, assim, que são mais de objetivos do que de história em si. E eu gosto desses dois lados do terror, assim, também. Tanto o objetivo, que você acaba levando susto no meio, mas você tem que ficar mais focado no objetivo. Tanto quanto esse estilo Until Dawn, que é mais focado na narrativa mesmo. E você toma uma escolha a cada, sei lá, 20, 30 minutos ali, porque o foco dele é a história e não tá jogando. Você não vai andar muito, assim, sabe? Você vai meio que decidir. Você vai pra direita ou pra esquerda, é mais ou menos isso. Total. E falando em decisão e narrativa, assim, é um jogo que a gente separou aqui na lista, que ele não é exatamente um jogo tão de terror, mas ele é um jogo que ele é de sobrevivência, ele traz uma coisa, assim, uma agonia. É o The Walking Dead da Telltale, né? Ele é um jogo bem dramático. Esse é o jogo de terror do desespero, a gente pode dizer assim, né? Você não tá necessariamente amedrontado com as coisas que estão acontecendo, até porque o controle que você tem em relação aos personagens é relativamente limitado, mas assim como a fã tava descrevendo lá, o Until Dawn, onde cada coisa que você faz tem uma consequência pra outros personagens, The Walking Dead tem muito isso, né, cara? Então, à medida que a história vai se desenrolando e você vai fazendo as suas escolhas, certas pessoas você vai ter que escolher, cara. Se eu salvar essa aqui, essa outra pessoa não vai ter como sobreviver. E você cria uma relação emocional com esses personagens que você não quer que isso aconteça. Você fica com medo das suas escolhas, né? Do que pode acontecer com elas a partir do momento que você toma. Ou então, você fica com medo de um personagem, você não confiar nele, porque você diz uma certa coisa que ele fala, ele vai se lembrar disso. O jogo, ele te diz claramente, né, que o personagem vai se lembrar disso. E você fica tipo, cara, o que isso significa? Ele vai se lembrar disso negativamente no futuro? Eu vou me ferrar porque ele vai se lembrar disso? E no que isso vai se desenrolar? Isso que é interessante desse jogo. Isso aparece depois que você toma uma decisão. Então você fica pensando, ele vai lembrar disso pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Você cria várias hipóteses na cabeça, acho que é
interessante. E esse jogo, eu acho que eu nunca chorei tanto com uma coisa na vida quanto esse jogo. É verdade. E olha que eu sou uma pessoa muito coração de pedra, muito de verdade. E eu chorei horrores nesse jogo, horrores, assim. E uma coisa que aconteceu na última temporada do jogo é que a Telltale acabou falindo, né? Aí no meio do caminho, o jogo ele teve que ser continuado por outra desenvolvedora. E ele até tinha dublagem, né? E acabou que no meio do caminho ele não tinha mais, então isso acabou cortando também um pouco da onda do jogo. E ele é um dos meus jogos favoritos, mas teve esse problema, então eu acho que assim, eu senti ele que no final, na última temporada, eu esperava mais, sabe? Porque ele sempre foi muito focado em essa questão emocional, questão de se você tomar essa decisão, você pode matar um personagem que você gosta muito, mas às vezes não tem o que fazer, porque são dois personagens que você gosta tanto que você precisa escolher entre um deles. Ele te envolve muito emocionalmente. E no final, como teve essa questão, acabou que ele foi muito depressa no final, assim. Foi muito corrido e eu gostaria de ter visto várias coisas que eu não vi. Mas é um dos meus jogos favoritos da vida, pra não dizer o favorito, assim. Eu não terminei, eu não joguei a parte final, né? Que demorou pra caramba pra sair, né? Demorou muito. Por conta desse lance que você falou da Telltale mesmo. Ele foi cortado no meio a última temporada, né? Porque basicamente acho que o primeiro e o segundo episódios foram da Telltale e o resto dos episódios da última temporada não foram deles. Então teve esse gap no meio da temporada. Esse foi o problema. Os elementos narrativos do The Walking Dead, que ele é um jogo de 2012? 13? Nem não sei faz exatamente. Tempo. É velho. É, faz um tempo já. Eu acho que é 2012 mesmo. Inclusive ganhou o jogo do ano na época, né? E ele acabou influenciando também muitos outros jogos, né? Essa coisa das escolhas e tal, né? As pessoas viram quanto isso funcionava para jogos de terror. A gente falou aqui do PT, né? Que foi um jogo que acabou se tornando influente, né? Por conta de vários aspectos da sua gameplay, né? De vários aspectos criativos do jogo de forma geral. Um jogo que eu queria comentar aqui é um jogo que eu não joguei, mas eu conheço a história, sei as mecânicas e quanto foram importantes, que é o Alien Isolation. Então, a gente falou muito sobre zumbi, sobre demônio, monstro, mas tem outra coisa que dá medo também, né, cara? Que são seres extraterrestres e alienígenas. E nesse jogo é muito irado, porque o medo ali não é um medo do que você desconhece, é um medo do que você sabe muito bem o que pode fazer com você, né, cara? Exatamente. Cara, uma coisa louca do Alien Isolation é que a inteligência artificial desse jogo, ela é muito sinistra. Tipo assim, se você se esconde dele atrás de um lugar e ele te encontra ali, ele já espera que você vai se esconder de novo naquele lugar quando você estiver ali. Então ele grava a forma como você se comporta. Se você, tipo, se escondeu atrás de uma pilastra em pé, ele já começa a procurar atrás das pilastras depois disso, sabe? Pra que isso? Pra que preciso disso, gente? Cara, isso é muito sinistro. Você não tem como se sentir a salvo, porque tudo que você faz, se o alien te encontra de alguma forma, cara, você não pode mais repetir aquilo, sabe? Ele é inteligente demais. E esse jogo, ele acabou influenciando outros, né? Por exemplo, Dead by Daylight, que tem essa coisa, né, de um jogador assume um monstro, ou a inteligência artificial assume um monstro e os outros têm que sobreviver. Ele tem um pouco disso, né? O personagem chega um momento que você não consegue mais se esconder. Ele já manjou que você tá escondido dentro de uma casa, ou dentro de um armário, ou embaixo de uma cama. E é meio alien essa parada. O meu problema com o Alien Isolation é que os maiores terrores de sonho que eu já tive na minha vida são sonhos de perseguição, aonde eu vou me esconder e bicho me acha, o dinossauro, sei lá. Dinossauro? Dinossauro? Quem tem medo de Você dinossauro? tinha medo do Jurassic Park? Caraca, aquela cena do Jurassic Park quando as crianças elas estão se escondendo e o Velociraptor, ele vai cheirando elas estão só escondidinhas atrás daquela bancada de metal. Pô, aquilo me assombrou muito quando eu era criança, cara. Eu tinha realmente medo. E o Alien Isolation, ele me traz completamente essa sensação, porque é exatamente aquilo, cara. Às vezes o bicho tá correndo, às vezes ele tá devagarinho à espreita e você ouve as patas pesadas dele batendo no chão da nave ali e você fica desesperado. E o bicho, como você falou, ele é muito inteligente, ele sabe onde você vai se esconder. Tipo, você tem que ficar constantemente pensando em coisas novas pra fazer, o que te dá um certo desespero, porque você tem que pensar mesmo, tipo, não é só, tem um canto ali eu sei que eu vou estar seguro por um tempo. Não, você não tem certeza se o bicho não vai realmente te encontrar. Isso é uma coisa legal também que deixa o jogo bem dinâmico sempre, mas isso também foi o que me impediu de conseguir terminar esse jogo, porque foi um jogo que me deu gatilhos. Eu posso dizer isso. Cara, e essa coisa do personagem perseguindo acabou que foi replicado com maestria no Resident Evil 2 Remake, né? Com o Mr. X, que anda pelo cenário e persegue você. O Resident Evil 2, que é um super clássico, e os caras conseguiram fazer esse remake tão assustador ou mais do que o original do PlayStation 1, né? Que é isso, o Mr. X é um personagem que virou até meme, né? No PC, trocar
trocaram o Mr. X por vários personagens. Tem um trenzinho lá, tem, sei lá, o chupacabra como personagem pra perseguir você, porque essa coisa de um monstro no cenário atrás de você o tempo todo... Nossa, é um mala. No começo você até ficava com medo, aí depois eu já não aguentava. Falar, meu Deus, esse cara de novo. Eu cruzei a porta, como é que ele deu a volta, esse filho da mãe? Ficar, meu Deus, não aguento mais esse cara. Eu já não aguentava mais. Se toca, né? Nossa senhora, para de encher o saco. Quando eu tava fazendo o negócio, desbloqueando os cadeados lá, apareceu o cara do lado. Falar, não. É, aquela imagem da caveira correndo, né? Sai do maluco, todo dia isso. Todo dia isso. Exatamente como eu me sentia. Cara, o pior do Mr. X é que, tipo, você escuta ele até no andar de cima, né? Sim. Você tá andando num lugar, ele tá passando em cima de você e você, não, mano. Lá vem. O cara tá aí. Lá vem o mala. Lá vem ele de novo. Falando em Resident Evil, acho que a gente não pode deixar de citar o marco que foi o Resident Evil 7, que ele reformulou, trazendo de volta aquele medo dos antigos, mas de uma forma nova, né? Você ali jogando em primeira pessoa, em um ambiente completamente novo também, que é aquela floresta, aquelas coisas que são bem sujas, né? Aquela família meio alucinada, meio louca. Família nojenta. Nojento, né? Aqueles insetos, gente, que nojo daquilo. E as comidas, tudo podre. E tem uma coisa muito Resident Evil de ser, ao mesmo tempo, amedrontador e meio surreal, também meio engraçado até, que você perde o seu braço, mas aí você meio que encaixa ele de novo, ele amarra em você e passa um negocinho, aí beleza, você pode usar ali o seu braço. É muito louco isso. É tipo o Resident Evil mesmo, né? Você toma um tiro, aí você come uma planta e pronto, tá tudo bem. O Resident Evil 7 é um excelente exemplo de jogo que se inspirou no PT, né? É, totalmente. O momento dentro da casa, os corredores. Nossa, sabe uma coisa que me deu muito medo nesse jogo? Ele tem também esses elementos de perseguição, ele tem uns elementos de puzzle que são bem interessantes também, quando você coloca ali o VHS, você tem que jogar o que aconteceu no passado pra você conseguir entender as coisas que estão acontecendo ali com você no presente. Mas, cara, no iniciozinho do jogo ali, quando aquela mulher tá te perseguindo e uma hora você acha que você conseguiu derrotar ela e ela tá caída ali no chão. E aí você meio que fica sem saber o que fazer. Tipo, e agora? Né? Eu saio daqui, eu não saio? E você começa a rodar ali naquela casa, você passa algumas vezes por perto dela e em algum momento aleatório você vai passar por perto dela e ela meio que levanta, te pega meio que com as mãos pra frente, só que ela levanta de uma forma muito sobrenatural. Ela tá tipo deitada e o pé dela continua no mesmo lugar e ela só se levanta de uma vez. Ela não encosta a mão no chão e nem nada disso. Ela se levanta direto assim com a mão. Bem encapetada. Não é? Encapetada, cara. Aquilo ali me deu muito medo nesse jogo, cara. A pior parte é a mulher subir na escada pra mim. Fica escuro, de repente ela tá na tua cara. Eu fico imaginando aquilo em VR e falo, gente, não tem como. Não tem como. Você jogou como, fã? Eu, na verdade, eu assisti 2 vezes a gameplay inteira dele, mas eu queria muito fazer o VR, mas eu não tenho essa maturidade ainda. Tô esperando o dia que eu vou chegar lá, mas ainda não cheguei lá, não. Tem um vídeo maravilhoso no Final Level, que é um dos primeiros do canal, que é o Chevy jogando o Resident Evil no VR, e é sensacional. Ele tá muito assustado, gente. Então entra lá no canal do Final Level, quem tiver curioso pra saber, e procura esse vídeo. Cara, a gente falou sobre os monstros que perseguem, e no Resident Evil 7, o Jack Baker, né, que é o patriarca lá da família, ele meio que faz isso, né? Ele te persegue por dentro da casa, assim, por uns momentos. Eu não joguei muito. Eu sou o cara... Eu não sei se vocês já viram aquele meme, que é um videozinho, que é o cara tá jogando Resident Evil. Logo no iniciozinho, quando você chega na cozinha ali pela primeira vez, e aí passa um vulto no fundo. Aí o cara vai e fecha o jogo e deleta do PS4, assim, na mesma hora. Tipo, o primeiro vulto que ele vê, ele vai e fecha. Cara, eu sou esse cara. Tipo, eu joguei Resident Evil 7, sim. Não, eu sou muito assim. Eu tava jogando Man of Medan, que foi, assim, a minha porta de entrada pros jogos de terror. E aí teve uma parte que eu tava andando, entrando por umas portas lá do navio. Eu passei por uma porta e eu voltei no sofá que eu tava. Eu fui pra frente e eu voltei. Aí eu vi o fantasma. Aí me deu aquele aperto, assim, dentro da gente. Porque eu vi só um vultinho. Eu falei, não, mentira. Aí eu voltei com o boneco e não tinha nada lá. Aí eu fiz, meu Deus do céu, estou louca. Devo ter visto alguma coisa, mas não sei se tem. Aí eu lembrei que o PlayStation, né, tem a bela ferramenta da gente capturar os momentos antes. E quando eu capturei o negócio que eu vi, eu realmente tinha um fantasma ali. Eu não estava doida. Aí eu peguei, desliguei o videogame e falei, muito obrigado, foi isso por hoje. E eu não encostei mais naquele dia. Porque eu não precisava passar por aquilo naquele momento. Foi muito pra mim a experiência. Gente, queria puxar aqui uma perguntinha pra vocês, assim. Qual é o jogo de terror favorito de vocês, assim? Tipo, se tivessem que indicar pra galera que tá escutando, eu quero o melhor jogo de terror pra jogar agora. Qual o jogo que você indicaria, Coelho? Cara, você perguntou do meu jogo favorito, depois você falou qual que eu indicaria. São coisas diferentes, tá? Porque o meu jogo favorito é muito
ruim. Mas acontece que eu tive uma experiência engraçada, divertida com ele, que foi o Slenderman. Cara, Slenderman é um jogo muito tosco, cara. Só que eu fiquei tão desesperado jogando esse jogo, e eu joguei ele até o fim mesmo, e eu xinguei tanto nesse jogo. Eu acho que é por isso que no meu canal eu não trago jogos de terror muito, porque eu xingo demais, eu fico muito desesperado jogando, sabe? Acabou que Slenderman virou o meu jogo favorito, assim. Ele tava na medida certa ali do medo desesperador que eu tinha, de perseguição, e eu consegui me esconder mesmo assim. E aí eu gostei bastante desse jogo. O Slenderman, a gente contou aqui nos contos de terror, né, durante o episódio, que espero que as pessoas não tenham ficado tão com medo, espero que vocês não estejam escutando numa madrugada, porque aí você não vai querer ir na cozinha tomar água se der sede, você vai querer ficar no seu quarto escondido, né, e com medo de olhar embaixo da cama. Mas o Slenderman, ele é uma lenda, não é? Que inspirou o jogo, eu acho. Na verdade, eu acho que ele é uma creepypasta que ficou famosa na internet, e não uma lenda em acho si. que é uma creepypasta mesmo. É legal isso, né, cara? As creepypastas que acabam virando jogo, assim, e faz sucesso. Ah, nossa, que legal! Eu adoro! Mas um jogo que eu recomendaria pras pessoas que nunca ouviram falar, principalmente, seria o Eternal Darkness. Eternal Darkness eu acho que é uma experiência bem louca, assim, que acabou influenciando vários jogos depois dele. A gente já chegou a comentar sobre esse jogo aqui no Final Level Cast. A gente falou aqui alguns jogos que mexem com a insanidade, que a realidade fica muito louca. E o Eternal Darkness, ele faz isso, né? Ele toda hora brinca se o que tá acontecendo dentro do jogo é a realidade do jogo, ou se é a insanidade do seu personagem, ou se é a sua televisão que desligou do nada, mas na verdade era o jogo que desligou a sua televisão, porque você tava insano dentro do jogo. Tem várias mecânicas assim que são muito criativas, cara. Esse aí eu indicaria. Eu queria que ele voltasse um dia. Deus me dibre. Deus me dibre. E você, fã, cara, qual o seu jogo favorito, assim, de terror? Acho favorito por conta da narrativa é o Until Dawn, mas eu queria recomendar um diferente aqui, que é o Escape the Awoke. É um jogo, acho que feito por fãs, assim, bem indie mesmo. Ele é o jogo do Michael Jackson, assim, né, da creepypasta do Michael Jackson, que é o Awoke. Maravilhoso. É daquela música, ele é Awoke. Aí botaram Awoke. Ele é muito bizarro porque é o Michael Jackson, assim, na sua forma de terror muito esquisito. E você tá dentro de uma casa e você tem que fazer algumas coisas nessa casa pra poder sair dali. Então você tem que escapar realmente do Awoke. O Awoke, que é o Michael Jackson. Que é o Michael Jackson encapetado. Caraca, eu tô vendo foto desse jogo. Cara, que coisa bizarra. É muito bizarro. Só que ele tem uma questão nesse jogo que eu achei genial. E eu não sei se foi a primeira vez que foi utilizado. Mas esse jogo, ele escuta o seu microfone. Então, por exemplo, se você estiver falando acima de tantos decibéis, o Michael Jackson, o Awoke, ele te escuta. E ele vem até onde você tá. Meu Deus do céu. É muito difícil pra quem é criador de conteúdo, especialmente eu, que eu falo muito. E aí eu tinha que fazer uma gameplay silenciosa, porque se eu falasse, o maluco ia vir atrás de mim. Caraca. Então, assim, eu tinha que ter muito cuidado. E se eu falasse, eu tinha que falar baixinho. E é muito engraçado porque eu faço alguns testes pra saber se é verdade. E eu começo a falar assim. Aí ele tá, não aparece. Aí se eu começar a falar assim, o maluco brota na hora. Meu na Deus hora. do Então, céu. isso dá muita agonia. Porque você tem que cuidar muito do que você fala. Que da hora. E você conseguiu dormir depois de jogar esse jogo? Porque eu vi uma imagem que eu não vou dormir por um mês, eu acho. Sim, é meio aquela coisa de jogo assim, você tá com medo no começo e depois você já tá, pelo amor de Deus, só preciso passar dessa fase. E ele é o jogo que você não tem chance. Então, você quase chega no final, se ele te pegar, você tem que começar tudo de novo. Nossa. Tudo de novo. Então, eu não terminei esse jogo até hoje porque eu fico com raiva, que eu tô quase chegando no final e aí o filho da mãe me pega, sabe? Por um descuido meu, assim. Então, até hoje eu não terminei de raiva mesmo. Mas ele é um jogo muito legal e eu gostei muito dessa coisa do microfone. Não, esse lance do microfone é terrível. É, Pelo esse amor de lance do demais. microfone é interessante. Pra quem tá ouvindo a gente e não consegue imaginar o que é a cara do Awoke, pensa naquele meme do Who's Bae. Lembra do Who's Bae? É tipo o Michael Jackson naquela forma, só que com o olho mais esbugalhado e com a boca aberta cheia de dente afiado. É tipo Com a isso. mistura do Shinigami lá do Death Note também. Caraca, ele parece o Ryuki. Ele parece a Momo, mano. Nossa, Parece a Momo. é tudo Parece. de ruim numa imagem só, né? Tudo. Mas ele é um jogo muito legal, ele tem uma trilha sonora legal É também. do Michael Jackson, a trilha sonora? Não é. É um sons de terror, assim, aí tem uma parte que você tem que fazer um puzzle, assim, de umas portas, e aí você meio que começa a ouvir vozes, espíritos, assim, bem distante, então ele tem uma ambientação muito legal de som. Nossa, definitivamente seria melhor que fosse a música do Michael Jackson. Bom, pelo menos pra mim, que tenho muito medo. Não, e uma coisa que eu esqueci, ele sai pela casa e ele fica assim... Então ele sai correndo pela casa e do lado você escuta um... Eu não acredito nisso, cara. Juro. Como é que eu esqueci desse detalhe? Meu Deus, perfeito. Agora eu tenho vontade de jogar só por causa disso. É perfeito. Ele fica fazendo ri pela casa conforme ele tá andando. Imagina, o Michael Jackson encapetado, andando tipo uma aranha pela casa e fazendo ri. É mais ou menos isso. Ai, cara, não, eu não tanquei essa, na moral. Eu tô passando mal. Preciso muito jogar esse jogo. Melhor recomendação, cara. Ai, Márcia, fala aí algum. Não, eu não tenho nem o que recomendar.
chorar depois disso. Eu acho que a gente pode encerrar. Não, mas enfim. O meu jogo preferido é o PT. Assim, preferido, não necessariamente o que eu gosto mais de jogar, mas é o que eu acho mais legal. Mas eu vou recomendar um outro, que eu achei mais light. Eu não sei se eu que tava num estado mental muito evoluído quando eu joguei, por isso eu não fiquei tão apavorada. Mas eu achei muito legal o Blair Witch. E uma coisa que eu acho muito legal do Blair Witch é que você tem um cachorro. É um jogo de terror, mas você tem a companhia de um cachorro que você pode fazer carinho nele o tempo todo. Então eu acho muito bom. Um jogo de terror que você tem uma pata canina pra segurar enquanto você tá em momentos de desespero aí. Você pode fazer carinho nele? Você pode fazer carinho nele o tempo todo. E você pode dar biscoito, você pode chamar ele, você pode fazer várias coisas. É incrível. Inclusive, vou deixar aqui a recomendação, aproveitando aí que você falou do cachorro, aquele perfil do Twitter, né? O Caraca, Can You Pet the Dog? Eu ia falar isso. Sensacional. Isso sim é utilidade pública, gente. Sim. É um perfil no Twitter que ele é destinado a contar para os seus seguidores em que jogo você pode ou não fazer carinho no seu cachorro ou no seu pet que tá no jogo. Então ele sempre fala lá, poxa, no Final Fantasy dá pra você fazer carinho no gato, ou não dá pra fazer carinho no gato. Ele te avisa pra você já saber que jogo tem caráter e que jogo que não tem caráter. Exato. E no caso, não tem caráter, o que você não pode brincar com os bichinhos. E uma coisa muito boa é que o nome do perfil é Can You Pet the Dog? Iniciou-se como só cachorros, mas hoje em dia eles abordam todos os bichos que tiver no jogo que você pode fazer carinho ou não. E esse perfil, ele já chegou num ponto que ele tem uma influência muito grande sobre os desenvolvedores, porque acho que foi o Katana Zero, lançou uma atualização que adicionava, pra mim pelo menos única e exclusivamente, o carinho no gato. E foi só pra poder ganhar o marketing do perfil, Foi né? só pra poder ganhar. E é um perfil super atualizado, inclusive, porque assim que saiu o trailer do Ghost of Tsushima, mais recente, onde o samurai tá ali, faz carinho na raposa, eles no mesmo dia postaram, né? Can you pet the fox? You can pet the fox in Ghost of Tsushima, com o gifzinho lá, fazendo carinho na raposinha. E eu fiquei com vontade de jogar o jogo mais ainda só por causa disso, porque é muito fofo, cara. Pra mim, fazer carinho no bicho é um decisivo pra comprar ou não, jogar ou não o jogo. Ainda mais um jogo de terror, que você fica tão tenso, né? É muito legal no Blair Witch que o cachorro, ele faz parte da mecânica, ele não é só uma companhia. Porque o cachorro, ele pega itens e leva até você, ou você pode pedir ele pra farejar as coisas e ele te ajuda a achar. E o seu personagem principal que você joga com ele, ele passou por um trauma, então ele não pode ficar muito tempo sozinho na floresta que ele começa a ter um surto. E se o cachorro ficar longe dele, ele tem esse surto, então ele tem que estar com o cachorro sempre perto pra te manter com a sua sanidade normal. Então é muito legal, porque além dele ser uma coisinha bonitinha, uma companhia e tal, ele faz parte da mecânica também. Márcia, eu preciso perguntar aqui. Não acontece maldade com o cachorro nesse jogo, não, né? Depende. Não. Porque eu acho que o Blair Witch, ele tem uns 3, 4 finais diferentes. Então, nem tudo está cravado em pedra. E você pode ser um ser humano horrível e maltratar o cachorro. Ah, não. Psicopata. Coisa que eu nunca fiz, porque eu achei um absurdo. Mas tem umas opções dessa. Que se você for uma pessoa horrível, você usa. Que horror. Então, não vou dizer nem que sim, nem que não. Porque fica muito a critério. Já sabemos que é um jogo que também serve pra identificar pessoas que devem ir para o inferno e pessoas que vão para o paraíso. Exatamente, né? Sensacional. Bom, gente, a minha indicação de jogo, como eu já falei várias vezes aqui durante esse episódio, em outros episódios também, eu não sou uma pessoa que consome muitos jogos de terror. Só jogo quando tem alguém pra jogar comigo. No caso do PT, por exemplo, eu joguei com alguns amigos comigo, consegui ver até o final, inclusive, mas porque em muitos momentos eu nem estava encostando no controle. Então a minha indicação vai pra você, que vai seguir essas indicações maravilhosas aqui da Fã, do Coelho e da Márcia, é o jogo Nintendox pra 3DS. Ele é um jogo super fofinho, tá? Ele é um jogo assim, ele é tipo um Tamagotchi, sabe? Só que com um cachorrinho. Aí quando você estiver morrendo de medo, porque você jogou o Michael Jackson lá, fazendo e te matando do coração, você pega o seu 3DS, bota o seu Nintendox, acalma a sua alma, acalma o seu espírito, e fica tudo bem, você pode dormir. Olha que beleza. Leva o cachorrinho pra passear, dá um banho nele. Faz carinho nele usando a canetinha no touch. Esse é o jogo perfeito pra você jogar após jogar um jogo de terror cabuloso como esse que a gente falou aqui hoje. Excelente recomendação. Excelente, porque aqui a gente do Final Level, a gente se preocupa muito com a saúde mental dos ouvintes. Então a gente vai te recomendar coisas que vão te traumatizar pro resto da vida? Provavelmente. Mas a gente te dá o antídoto também pra amenizar um pouco o trauma que a gente pode causar com essas indicações. Recuperar a fé na humanidade. Exatamente. Se Drauzio Varela estivesse nesse cast, ele provavelmente faria a mesma coisa. Indicaria um jogo que é como um remédio, né? Como um calmante aí pra você lidar com os problemas dos jogos de terror. Saudade de se sentir tranquilo e seguro com seus animaizinhos, né, minha filha?
Bom, gente, a gente tá chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito a presença da Fanbaby, que disponibilizou esse tempo aqui pra gravar com a gente de novo, né? Porque ela já participou da outra vez, foi super legal. Inclusive, fica a recomendação pros ouvintes escutarem nosso podcast sobre GTA RP, que foi sensacional, cara. Foi segundo, eu acho, terceiro, não foi? Acho que foi o segundo episódio. Faz tempo já. Que episódio a gente tá agora? Olha, no momento dessa gravação, a gente já tem 16 episódios no ar. Olha. Eu não sei se isso aqui vai antes ou depois de outro que a gente já gravou, porque é essa loucura de gravações e também de quarentena, que a gente já não sabe mais onde a gente tá, que a gente já não entende mais nada. Mas esse episódio é um dos mais divertidos, com certeza. Vou fazer só mais um jabazinho aí pra convencer as pessoas que nesse episódio ele começa já com uma interpretação minha do Dan e da Fan, com diferentes personagens ali. E o Dan, ele faz o seu Jaime da banda. E ele faz uma voz impagável de velhinho. Por favor, vocês precisam ouvir esse episódio. Eu não vou imitar aqui a voz, não. Se quiser saber como é que é, vai escutar o episódio lá do GTA RP. Acho justo. E agora também a Márcia tá com a gente, né, em todos os episódios do Final Level Cast, que é muito legal aqui como apresentadora, mas ela também participou no episódio sobre games e arte, né, que foi muito legal, né, Márcia? Foi muito bom. Eu acho que games e arte é um tema que eu não sei como a gente conseguiu discutir por 40 minutos que foram, porque é um tema que a gente podia ter ficado desde o dia que a gente gravou até hoje discutindo. Exatamente. É verdade. Mas a gente conseguiu fazer uma síntese dos pontos importantes ali. Eu gostei muito de ter participado, é um tema muito legal. Foi com o Totoro também, né? Foi com o Totoro. Totoro, eu adoro o Totoro, eu gosto muito dele. É meu crush de amizade. Oi, Totoro! Cara, a gente passou aqui por vários jogos incríveis. Jogos super divertidos, como o do Michael Jackson, que foi divertido pra gente, né? Não pra quem tá jogando, mas eu ri bastante aqui. Deliciosas gargalhadas, escutando sobre o Michael Jackson do mal, o evil Michael Jackson. Tem vários jogos que a gente não falou aqui, que a gente não passou. Eventualmente a gente pode voltar, falar mais sobre jogos de terror, né? Se vocês curtiram esse episódio, manda um e-mail pra gente lá, como a gente já falei, o contato@finallevelcast.com. E se vocês quiserem saber mais de jogo de terror, de repente a gente faz uma parte 2 aqui. A gente pode falar mais de alguns clássicos. A gente não falou muito sobre Silent Hill, por exemplo, né? Que é sensacional, teve filme e tudo. A gente falou sobre o PT, que é Silent Hill, mas não é Silent Hill. O Coelho falou do medo dele de dinossauro, e tem o Dino Crisis, né? Que é um jogo que você não deve conseguir jogar, né, Coelho? Porque o Dino Crisis é brabo. Não, por favor, cara. O Alien já foi suficiente pra mim. Fã, fala pra gente aí onde a gente encontra você nas redes, pra galera que tá te conhecendo agora poder acessar o seu trabalho aí, ter contato com o seu conteúdo. E assistir você jogando o jogo do Michael Jackson. O jogo do Michael Jackson é no YouTube. Joguei lá no YouTube, joguei algumas vezes em live, assim, pra tentar passar, mas ó, eu vou te contar que não dava, me estressei, já falei, chega, pra mim deu. Mas vocês podem me contar no YouTube, como Fanbaby também, todas as redes sociais, basicamente, Instagram, Twitter, agora até TikTok, eu virei tiktokeira, que eu falo. TikTokeira. Principalmente nas lives do Facebook, quase que diariamente, eu jogo mais GTRP, mas também semana passada eu joguei esse que eu comentei, que é o Night of the Consumers, eu joguei ele em live, e também acabou virando um vídeo mais editado no YouTube depois. Então vocês podem me achar em qualquer lugar, praticamente. Mas o terror eu foco bastante no meu canal do YouTube. Só uma curiosidade aqui, quando eu joguei o nome do jogo do Michael Jackson no YouTube, o primeiro resultado que aparece é o vídeo da Fanbaby, então já tá super encaminhada aí a referência do jogo do Michael Jackson. Inclusive, eles fizeram até um easter egg bem legal, onde eles colocaram o nome de vários influenciadores que jogaram o jogo, que estavam jogando. Você entra num quartinho lá, você abre uma sala e tem o meu nome lá escrito Fanbaby. Olha só. Nossa, é uma celebridade. Oh, a gente tá aqui do lado de gente tão isso. importante. É bem legal. Eu fiz até um vídeo disso, chegando nessa parte, mostrando, bem legal. Cai confetes, é bem que ela falou no começo, cai confetes do céu e uma musiquinha bonitinha pra comemorar quando a gente entra na sala e lê o nosso nome. Assim. Nossa, tudo isso num jogo de terror parece realmente perfeito assim, né? Confetes e tal. Com exceção de que o Ayoki tá te procurando, estilo aranha, fazendo hi-hi atrás, né? Mas você mereceu um momento de felicidade vendo ali, né? O nome. É verdade, você é um até alívio. esquece por 3 segundos, né? Aí você lembra que você não pode gritar, nem comemorar, nem nada, porque se você fizer isso, o maluco vai atrás. Gente, normalmente a gente, quando tá encerrando o Final Level Cast, a gente faz um Final Level Indica, né? A gente fala sobre jogos que a gente tá jogando, pra galera poder jogar, mas a gente fez várias indicações aqui maravilhosas. A gente já indicou jogos de terror. Eu indiquei o Nintendogs aí, que não é exatamente de terror, mas eu recomendo bastante pra vocês que têm problemas cardíacos, principalmente. E a gente vai chegando ao final do programa. Eu sou Daniel Schettini, Jogadão ou Dan, vocês podem me chamar como quiser. @Jogadão no Twitter, no Instagram e também no YouTube você acha lá Jogadão. Estive aqui hoje com a companhia do Rodrigo Coelho e da Márcia Effect, nossa novíssima host aí, que vai estar daqui pra frente junto com a gente. Márcia, fala pra galera também as suas redes aí, pra galera poder acompanhar o seu trampo além aqui do Final Level Cast. Bom, eu estou aí no Twitter como Márcia Effect, só que minha arroba lá é Trostes, mas eu acredito que se você jogar Márcia Effect na busca, aparece. No Instagram, Márcia Effect também. E tem um Insta de artes e os links estão todos conectados
anos também. Mas basicamente o meu principal tá ali no Twitter e dali tem a abertura para Instagram, de artes, Instagram pessoal e pro podcast também nas diversas plataformas que existem aí de podcast. Show. E aí, Coelho, fala também as suas redes pra galera. Mais uma vez, queria dar as boas-vindas aqui pra Márcia. Muito obrigado por entrar aqui pro time. Tamo junto e espero que o pessoal chegue lá pra conhecer mais o seu trabalho. Todo mundo que estiver ouvindo aí pode me encontrar no YouTube, Coelho no Japão. Vocês vão me ouvir falando sobre muitos games da Nintendo, principalmente. E também nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, @RodrigoCoelhoC. Lembrando, pessoal, Final Level Cast toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, bonitinho aqui no seu agregador de podcast favorito. Conversa com a gente lá pelo e-mail e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, fã! E eu que agradeço, gente. E agora eu vou ficar com... Vai ficar na cabeça. Este podcast foi editado pela Maremoto.